Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 38 e verso 39. Abra sua Bíblia, mesmo assentado, não vou pedir para você levantar, mas dá uma olhadinha para quem está do lado, assim, de repente tem uma pessoa do lado que não tem a Bíblia, né? Aí você estica assim para a pessoa ler também, compartilha a leitura com ela. Mateus 10, 38, obrigado, pastor. Mateus 10, verso 38 e 39, diz assim: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Diga, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora você vai um pouquinho mais para frente, vai em Mateus capítulo 28, um pouquinho mais para frente, vai no 28, no verso 18. Mateus 28, verso 18, um pouquinho lá na frente. Esse texto é chamado da grande comissão. É quando Jesus ele dá para os discípulos as instruções a respeito daquilo que ele esperava que os discípulos fizessem na terra. Mateus 28, verso 18, nós vamos ler, diz assim: E Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, diga, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Esse trecho que nós lemos por último, a grande comissão, encerra o livro de Mateus. É como se fosse aí aqueles créditos, o The End lá, quando você assiste um filme, né? Aquelas últimas letrinhas que tem no filme lá. Então Jesus encerra ali o livro de Mateus, dando para os seus discípulos o grande comissionamento. Mas qual é esse grande comissionamento? O que Jesus pede aos seus discípulos? Logo após Jesus dar esse comissionamento, a Bíblia nos diz que Jesus é arrebatado aos céus então. E ele não está mais presente fisicamente com os seus discípulos. Mas antes então de ser arrebatado, antes de subir aos céus, Jesus então passa as últimas instruções para os seus discípulos. E ele então diz aos seus discípulos o seguinte: olha, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A grande comissão de Jesus, o grande mandamento de Jesus, o grande ensinamento de Jesus, e aquilo que ele espera que os seus discípulos venham a fazer, é fazer outros discípulos. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vão por todas as nações do mundo, e façam o quê? Façam o quê? Aê! Nós nem ensaiamos, vocês foram bem na segunda tentativa. E façam discípulos. Então Jesus comissiona aquelas pessoas a fazerem discípulos. E esse comissionamento de Jesus, ele reverbera nas nossas vidas. Então é como se ouvíssemos hoje Jesus falando para nós: olha, vai e faça discípulo. Vão e faça discípulo. E o que me faz tornar um discípulo de Jesus? O que nos faz tornar um discípulo de Jesus? Alguém um dia falou de Jesus para nós, alguém um dia falou a respeito da salvação que há em Jesus Cristo para nós, e talvez em algum momento da nossa vida, em algum dia na nossa história, nós falamos assim: Jesus, eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero ser discípulo de Jesus. Mas o que é realmente que nos faz discípulo de Jesus? Qual é a característica que faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus? Será que é participar da igreja? Eu vou lá na igreja aba, né? Tem uma música legal, eu vou lá no domingo, eu canto, tal. Eu até dou meu dízimo lá na igreja aba. Frequentar uma igreja talvez faça de alguém discípulo de Jesus? Sei. Mas agora além de frequentar a igreja, eu já estou lá no hall de membros, né? Fui lá no dia da ceia, pastor Adilson me aceitou como
membro da paróquia dele, né? Me aceitou aqui como membro da igreja dele, e agora eu sou membro da igreja Aba. Então agora eu sou discípulo de Jesus. Mas qual é a característica verdadeira daqueles que são discípulos de Jesus? E isto está lá no primeiro texto que nós lemos. No primeiro verso que nós lemos, fala a verdadeira característica dos discípulos de Jesus. Diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A característica principal daqueles que são discípulos de Jesus é aqueles que seguem o exemplo do Mestre. O Mestre Jesus toma a sua cruz e carrega a sua cruz. E ele diz então para os seus discípulos: ei, vocês são meus discípulos, vocês também têm que pegar a cruz de vocês e carregar a cruz de vocês. E às vezes eu falo isso a respeito da cruz, né? A gente fala a respeito da mensagem da cruz, né? Essa mensagem da cruz. Os irmãos mais antigos até lembram daquele cântico que dizia: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então qual é essa mensagem da cruz? Nós vivemos dias hoje em que a vida melhorou muito, gente. Melhorou muito. As pessoas ainda reclamam de algumas coisas, mas assim, se a gente comparar os nossos dias de hoje com os dias de antes, a gente vai ver que está muito melhor hoje, é ou não é? Sim ou não? Sim. Falei aqui no primeiro culto, a vida antes, e olha que eu não sou velho, eu sou um cara novo, assim. Tenho 42 anos, vou fazer 43, a pele é de 27, né? Mas olha só, eu já vivi 43 anos, então assim, eu já tenho uma experiência de que antigamente era mais difícil, a economia era mais difícil, o poder de compra das pessoas era menor do que é hoje, então a vida melhorou muito. Hoje as pessoas se dão o direito a ter algumas coisas que talvez não poderiam ter no passado. Hoje as pessoas se dão direito a ter alguns luxos, alguns privilégios, isso não é pecado, né? Então a vida hoje é melhor. Eu falei aqui no primeiro culto, quando eu era criança, né, a gente tomava Coca-Cola, era uma vez na semana. Uma vez na semana, irmãos. E não era aquela Coca-Cola que tem hoje, quase 3 litros, assim, né? Aquela Coca-Cola grandona, assim, parece um barril, né? Meu pai comprava uma Coca-Cola de 1 litro, assim, vinha no vidro, né, aquela garrafinha de vidro, e aí tomava ali na hora do almoço no domingo. E botava os copos e a gente ficava olhando assim para ver se nenhum dos irmãos ganhou mais que o outro. Se passasse alguém, já tinha uma manifestação, protesto e greve. Entendeu? Não pode passar, tem que dar certinho. Aí, e irmãos, interessante é que tomava uma Coca-Cola de 1 litro, todo mundo tomava, ficava satisfeito. E parece que hoje o cara toma 1 litro sozinho e não está bom, né? A vida era mais difícil, é ou não é? As coisas eram mais difíceis. Hoje você vai na casa da pessoa, tem 5 televisões, uma em cada quarto. Até no quarto do cachorro tem uma televisão tela plana lá, né? Por quê? Porque hoje o mundo ficou melhor no sentido de economia, nós produzimos mais riquezas, e ao produzir mais riquezas, essas riquezas, de certa forma, elas estão mais acessíveis às pessoas. Então, antigamente a mulher ia na igreja, ela tinha um sapato para ir na igreja, né? Hoje em dia a mulher chega atrasada no culto, porque ela tem uns 25 pares de sapato, daí ela abre lá o guarda-roupa, né? Não sabe com qual vai. Chega até atrasado no culto, porque tem que escolher o sapato. Ficou melhor a vida, ficou mais fácil, não é verdade? Quem viveu os tempos mais, aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Sabe a dificuldade que era para comprar um carrinho de carro, comprava um carro com 20 anos de uso, o cara mostrava para todos os parentes, né? E já pensava que ele era rico. Ai, comprei uma Brasília, tem 20 anos de uso só, né? Rapaz, olha, tá rico, enricou, tá rico, né? Então a vida era mais difícil do ponto de vista econômico. Hoje a vida é mais fácil. Nós temos condições de fazer coisas hoje que nós não tínhamos no passado. E ao a vida se tornar um pouco mais fácil para nós nos dias de hoje,
e a tendência é que nos próximos anos fique mais fácil ainda, do ponto de vista de geração de riqueza, de distribuição de riqueza, a tendência é que à medida que a vida vai ficando mais fácil, nós nos tornamos uma sociedade muito vinculada ao prazer, ao bem-estar. Nós somos a sociedade do bem-estar. Ou seja, nós somos uma sociedade hoje que busca a todo custo o bem-estar. E nós afastamos de nós tudo aquilo que tenha um sentido de dor, um sentido de sofrimento, um sentido de dificuldade. Tudo que tem essa imagem de dor, de dificuldade, de sofrimento, nós procuramos afastar da nossa vida. Por quê? Porque nós nos tornamos uma sociedade do bem-estar. Irmãos, não é pecado ter o bem-estar. Se o bem-estar é consequência do teu trabalho, como o pastor falou, né? Aqueles que trabalham, que sabem administrar e que são fiéis a Deus, Deus abençoa. A pessoa acaba tendo condição de conquistar até muito do bem-estar. Não é pecado. Mas assim, o que aconteceu com o tempo? Nós fomos afastando tudo aquilo que tem uma imagem que nos lembra a dor, nos lembra a dificuldade. E nessa caminhada, nós afastamos da nossa vida o quê? A cruz. Nós afastamos a cruz da nossa vida. E a igreja de Jesus, que era conhecida no passado como povo da cruz, ela se tornou também uma igreja de bem-estar, aonde as pessoas muitas vezes vêm para a casa do Senhor, as pessoas vêm para a igreja para pedir algo relacionado ao seu bem-estar. E aí vem pastor Adilson, ore por mim, pastor, queria tanto comprar uma BMW nova para mim. Vem aqui na campanha, nos passos de fé, faz a campanha para uma BMW. Não é pecado, irmãos. O outro fala, pastor Adilson, queria tanto comprar uma casa ali, uma casinha simples ali, pastor, na Vila Batel, naquele prédio ali, 800 metros apartamento cada um. Então veja, a igreja acabou virando também um lugar onde as pessoas que antes iam buscar um relacionamento com o Jesus da cruz, elas vão buscar hoje um relacionamento com um Jesus do mercado, um Jesus do bem-estar, um Jesus que é quase um gênio da lâmpada, né? O Jesus de hoje, ele é um gênio da lâmpada, a gente dá uma esfregadinha ali, faça 3 pedidos. Então as pessoas vêm para a igreja imaginando que o evangelho seria uma mensagem, seria uma forma de satisfazer as necessidades humanas e o nosso bem-estar. Então a gente, de certa forma, foi pervertendo o evangelho. A gente foi transtornando o evangelho, como o apóstolo Paulo fala. A gente foi mudando o significado do evangelho. E aí, quando eu olho para esses textos que eu li, e olho para o que Jesus fala a respeito do evangelho, para o que Jesus fala a respeito do discipulado, eu falo, alguma coisa está errada. Não bate. Não bate muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo com a igreja, com aquilo que Jesus fala a respeito do discipulado. E o que é o discipulado segundo Jesus? O discipulado segundo Jesus quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e me segue. O discipulado do Jesus não é outro que não seja esse. Mas eu falo, mas pastor, esse negócio de cruz é meio ruim, né? Ficar pelado, pregado lá, o povo furando você com uma lança. Isso não é para mim não, pastor. Mas o discipulado de Jesus não é outro que não seja esse. Quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Mas pastor, e agora? Ficou apertada a coisa. Porque num versículo Jesus diz que quem quer ser discípulo tem que pegar a sua cruz, e no outro ele diz, olha, vão e façam discípulos. Então nós temos que achar um povo aí, nós que ouvimos o chamado de Jesus e que aceitamos a Jesus, nós temos que botar uma cruz no ombro e temos que sair por aí para tentar achar um povo que seja doido que nem a gente, que queira também botar uma cruz no ombro. E aí a gente vai falando, olha, o discipulado, a característica do discipulado é o discipulado da cruz. E o que é o discipulado, senão nós fazemos outros igual a nós, e nós somos iguais a Jesus, e nós replicamos a imagem de Cristo em outras pessoas,
e essas outras pessoas replicam a imagem de Cristo em outras pessoas. E nós vamos ver agora, eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente, 4 características do discipulado de Jesus, do discipulado da cruz. E a primeira característica do discipulado da cruz, do discipulado daquele que carrega a sua cruz, a primeira característica é: quem carrega a sua cruz o faz em direção à morte do eu. Quem carrega a sua cruz o faz em direção à morte do eu. Irmãos, não existe eu na morte. Quando nós somos chamados como os discípulos de Jesus, para seguirmos o exemplo de Jesus, nós somos chamados também para morrer como Cristo morreu. Ai, pastor, não fala esse negócio não, que eu não vou nem dormir essa noite. Fala em morte. Hoje eu vim aqui para ouvir uma palavra boa, você me falar em morte, pastor. Mas você sabia que o discípulo de Jesus, ele é chamado para morrer? Fica tranquilo, não é morrer de infarto, assim, morrer. É morrer no sentido espiritual. Mas ele é chamado para morrer. O apóstolo Paulo fala: ei, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos chamados para morrer, o nosso eu é chamado para morrer. As nossas vontades, as nossas convicções, as nossas birras, as nossas chatices, as nossas brigas, as nossas ruindades. Isso tudo é chamado para morrer na cruz, para ser crucificado na cruz. O chamado para o discipulado de Jesus, a primeira característica é o chamado da morte. E, irmãos, preste atenção, morto não tem vontade própria. Sabia disso, não? Quem já foi no enterro aqui de velório? Todo mundo já foi, né? Você já viu o defunto reclamar da cor do caixão, não? Já viu, não? De repente, no meio do velório, lá ele leva, dá licença um pouquinho aqui. Quero reclamar aqui, a cor do caixão aqui não combina muito com o meu terno. Defunto não reclama de nada, irmãos, porque defunto não tem vontade própria. Essa mensagem, mais ou menos, ela segue os 5 enterros do pastor Adilson ali, os 5 funeral. O defunto não tem vontade própria. Então, quando nós morremos no sentido espiritual que nós estamos dizendo, é que a nossa vontade própria morre. Ela se apaga na cruz, para que nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. A primeira característica do discipulado, então, é a característica de pessoas que morrem para si, para viverem para Deus. Nós somos chamados, então, a morrer. E, irmão, olha só, morto não tem vontade própria. Semana passada eu fui na Luz e Vida, eu e minha esposa e a Bruna, fomos lá comprar um livro, eu gosto muito de ir na livraria evangélica lá. Estávamos lá vendo um livro para se preparar para dar aula para os alunos da IDM, aí, que são bastante exigentes, E aí passamos ali a livraria evangélica Luz e Vida, em frente ao cemitério municipal, E ali tem um monte de empresa funerária, Aí tinha uma lá com um carrão, pensa um carrão bonito, irmãos, uma funerária, aquelas americanas, assim, grandona, pretona. Daí a Cíntia brincou comigo: o dia que eu morrer eu quero ir nesse carro aí. Eu falei: ei, pode querer, depois que você morrer não vai querer nada, porque morto não tem vontade. Eu vou botar no carro que eu quiser botar. Morto não tem vontade, gente. Defunto não tem vontade própria. Irmãos, defunto não vai tirar satisfação se fala mal dele. Você já viu o defunto tirar satisfação? Às vezes até no enterro estão falando mal do defunto, Você já viu o defunto? Ei, mas você está falando mal de mim, não sei o quê. Mas, gente, se crente morreu, como é que tem crente ainda que, eu vou lá tirar satisfação com fulano, porque fulano falou mal de mim. Eu vou lá... Gente, crente morreu. O que é discípulo de Jesus morreu. A vontade própria dele não existe mais. Apesar que tem uns crentes aí que estão pregados na cruz de velcro, Aí mexe com ele faz assim, e pula lá de cima e vai lá resolver o problema. Então, irmãos, a primeira característica do discipulado da cruz é a anulação do eu. Mas é isso mesmo? Esses dias eu falava com uma pessoa, professor de filosofia, a gente discutindo sobre essas coisas, ele falou assim: mas o cristianismo anula o eu. E eu falei: você está começando a aprender. É exatamente isso. Mas como isso? É isso mesmo. Nós morremos para o mundo.
Nós morremos para os nossos desejos, nós morremos para os nossos pecados, nós morremos para os nossos vícios, nós morremos para uma série de coisas, para vivermos para Cristo. Nós não refletimos mais a nossa vida, mas nós refletimos a vida do nosso Mestre. Então a primeira característica é a característica daqueles que morrem. A segunda característica é a característica que quem carrega a sua cruz o faz em obediência aos mandamentos de Jesus. Nós lemos o texto, não é opcional. O verbo ali é imperativo. O que é imperativo? Quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Você não tem a opção de ser discípulo de Jesus sem carregar a cruz. Não, pastor, vou ser discípulo de Jesus, vou na tua igreja, mas esse negócio de cruz aí eu não gosto não, tá? Você pode passar a minha cruz para Edmur lá. Irmãos, não tem como ser discípulo de Jesus se não carregar a sua cruz. Você viu que a gente viu não, né? Que ninguém estava lá, mas a gente vê em filme, vê em ilustração. Na cruz de Jesus tinha uma plaquinha lá, escrita, Jesus, e eu não lembro mais, mas estava escrito lá, tinha o nome de Jesus lá, escrito em grego. O nome dele estava naquela cruz. Ei, e deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz que Jesus convida você a carregar, ela tem o seu nome, ela tem o meu nome. E isso não é uma opção. Eu posso ser cristão sem esse negócio de cruz? Não pode, querido. Para ser discípulo de Jesus, tem a única condição, é carregar a sua cruz, pegar a sua cruz. Então a primeira característica é a característica daqueles que morrem para si. E a segunda característica é a característica daqueles que obedecem. Jesus mesmo obedeceu. Jesus não tinha pecado, gente. Jesus não cometeu erro nenhum. Jesus não cometeu crime nenhum. Mas fizeram uma cruz para ele. Colocaram lá o nome dele naquela cruz. E um dia prenderam ele à noite, ele um pouco antes de ser preso. Jesus então está ali orando, numa amargura muito grande, prevendo o sofrimento que ele ia passar. E a Bíblia diz que o estado de amargura e de tristeza dele naquela oração era tão grande que ele transpirava sangue. Ele transpirava gotas de sangue, já prevendo a dor e o sofrimento que ele ia passar naquela cruz. E a Bíblia diz então que Jesus está ali no estado de amargura, no estado de tristeza, no estado de aflição, e de repente ele vendo a dor que ele ia sofrer, ele fala: Pai, Pai, se possível, Pai, afasta de mim, Pai, esse cálice. Traduzindo seria: Pai, se possível, não me dá essa cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não quis levar aquela cruz porque era uma cruz muito pesada, mas ao mesmo tempo que ele vê o sofrimento dele, de repente Jesus olha para a história da humanidade, e Jesus vê então a minha face, ele vê a tua face, ele vê a face dessa pessoa que está ao teu lado, e Jesus sabe então que ele precisa passar por aquilo, pela sua vida. Ele precisava morrer pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida. Há 2000 anos atrás, Jesus já olhava para nós e dizia: olha, eu vou morrer, eu vou carregar essa cruz, porque milhares de pessoas precisam ser salvas. E Jesus diz então: Pai, mesmo eu não querendo, Pai, eu obedeço. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então a característica daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que seguem Jesus, a segunda característica é que eles obedecem. Eles obedecem ao chamado do Pai. E Jesus está falando para você hoje: ei, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E a terceira característica daqueles que seguem a Jesus no discipulado da cruz: quem carrega a sua cruz o faz em aparente derrota, mas em realidade de vitória. Às vezes eu fico olhando, irmãos, os discípulos todos de Jesus, pessoas próximas a Jesus. Quando Jesus morre naquela cruz, todo mundo vai embora. Todos eles vão embora, com exceção de João. Fica ali aos pés da cruz João, algumas mulheres. Que equipe top, né? Sabe aquela equipe que você pode contar? No primeiro momento de luta, olhou lá: cadê todo mundo?
Todo mundo foi embora, irmãos. Pedro foi embora, Mateus foi embora, todos os discípulos foram embora, com exceção de João. A Bíblia diz que ficou ali aos pés da cruz João e Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres com ele. Sabe por que eles foram embora? Porque a aparência de Jesus naquele momento é a aparência de um derrotado. A aparência de Jesus naquele momento é a aparência de um fracassado. A aparência de Jesus na cruz não é a aparência do sucesso, do cara que teve sucesso na vida. A aparência de quem tem sucesso é tipo o Roberto Justo, assim, né? Cara de sucesso. Jesus parece ali um fracassado, um derrotado, irmãos. Qualquer pessoa que chegasse naquele momento ali desavisado, o cara não leu o WhatsApp, não leu o Facebook, não sabe o que está acontecendo, chegou em Jerusalém, deu uma olhada lá, o que o cara ia dizer? Está ali, um derrotado. Olha ali, ó. Fracassado. Olha a vida dele como é que terminou. Terminou a vida dele nu, espetado, todo arrebentado de apanhar, com a face toda machucada, o povo zombando dele. Então, num primeiro momento, a cruz, ela tem uma característica de derrota. A cruz tem uma característica não de final feliz, não de fim de novela. A cruz parece fim de filme terror, sei lá. É aquela coisa triste, aquela coisa melancólica. Os próprios discípulos, ei, vamos embora. E voltaram para a sua vida normal. Os discípulos que um dia pegaram uma cruz e seguiram a Jesus, naquele momento ali, devolve a sua cruz lá e vão voltar para a sua vida. Quem é pescador volta a pescar, quem é cobrador de imposto volta a cobrar imposto. E vai cada um cuidar da sua vida, porque aparentemente eles tinham sido derrotados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a aparente derrota da cruz não se encerra na cruz, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que nem a morte foi capaz de segurar ele naquele túmulo, mas Deus com seu poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. A cruz não foi capaz de segurar Jesus. A aparente derrota da cruz é transformada em vitória em Jesus, e ela é transformada em vitória na vida daqueles que seguem a Jesus. Tem gente que fala: ai pastor, depois que eu fui para a igreja minha vida piorou. É só luta. Irmãos, não se iluda. Não se iluda com aparente derrota. Porque aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, são vencedores. E Deus os levantará no momento certo. Deus os honrará no momento certo. Então a terceira característica é que quem carrega a sua cruz o faz muitas vezes em aparente derrota, mas em realidade de vitória. E a quarta característica e última: quem carrega a sua cruz o faz a fim de deixar um legado para os próximos. Irmãos, a cruz de Jesus não tinha rodinha. Quando ele anda pelas ruas de Jerusalém, aquela cruz vai fazendo marcas no chão. E ele com muita dificuldade, carregando aquela cruz nos ombros, com o corpo todo machucado. Aquela cruz vai deixando marcas na terra. O sangue de Jesus vai pingando. Qualquer pessoa poderia seguir a Jesus pelas marcas da cruz que Cristo deixou no chão. Qualquer pessoa poderia seguir o caminho de Jesus simplesmente olhando as marcas que Cristo deixou no chão, que aquela cruz no seu ombro deixou no chão. Então a quarta característica, presta atenção nessa noite, a quarta característica daqueles que são chamados, daqueles que são discípulos do Senhor, é a característica de homens e mulheres que carregam uma cruz e deixam marcas, deixam um legado. Aonde as pessoas vão chegar se olharem as tuas marcas? Em que lugar as pessoas chegarão olhando as tuas marcas? Em que lugar as pessoas chegarão seguindo os teus passos? Qual é o legado que você tem deixado e qual é o legado que você vai deixar para as pessoas que virão depois de você? Tem gente que abandonou a cruz, não vai deixar marca nenhuma. Tem gente que até carregou a cruz por um tempo, mas
Ah, não, esse negócio é muito difícil para mim, não quero esse negócio de Cristo aí não, de cruz, de crente, de igreja, de Jesus e de Deus. E tem gente que carregou até por um tempo, mas largou. Tem gente que nunca quis pegar. Não, pastor, não quero saber desse negócio de igreja, eu vou na igreja no domingo, mas não quero compromisso nenhum. A igreja é muito difícil, é lugar de problema. Qual é o legado que você está deixando? Aonde as pessoas chegarão olhando para a tua vida? As pessoas que seguiam as marcas de Jesus chegaram num lugar chamado Gólgota, onde tinha uma cruz. E Jesus estava crucificado lá. Jesus chamou você para ser discípulo dele, para que você possa carregar a sua cruz, e para que pessoas possam olhar o rastro da sua cruz, e as pessoas possam chegar a Jesus também, através da tua história, através do teu legado, através das tuas pisadas, através da tua pegada. Ei, aonde as pessoas chegarão seguindo você? Deus tem chamado você para que você deixe marcas, para que você deixe rastros. O Evangelho não é um parque de diversão, o Evangelho não é um passatempo. O cristianismo não é um parque de diversão, não é um passatempo. Igreja não existe só para você vir porque você não tem nada que fazer durante um horário de domingo. Jesus tem chamado pessoas para viverem, para serem discípulos, e ser discípulo de Jesus implica em viver uma vida segundo Cristo viveu, e Cristo deixou marcas, Cristo deixou um legado. Irmãos, eu tenho tentado deixar marcas, eu tenho tentado viver de uma forma que o dia que eu não estiver mais aqui, alguém possa pisar nas minhas pisadas, e eles possam chegar a Jesus. Eu tenho tentado viver assim, de forma que as pessoas possam seguir os rastros por onde eu passei, e eles possam chegar a Jesus. Sabe por que eu tenho feito isso? Não é porque eu sou bom, é porque um dia eu vi um chamado, um dia Jesus falou meu nome: olha aí, Iverson, tem aqui uma cruz, essa cruz tem o teu nome. E se você quer me seguir, Iverson, pega essa cruz que tem o teu nome, coloca nos teus ombros. O caminho vai ser difícil, o caminho vai ser um caminho muitas vezes de dor, o caminho vai ser de aflição, o caminho muitas vezes vai ser de tristeza, vai ser de incompreensão, vai ser de dificuldade. Mas siga meu exemplo, Iverson. Siga meu exemplo. Morra para as tuas convicções. Obedeça. E eu tenho tentado viver de forma que eu possa deixar marcas, para que pessoas possam pisar nessas marcas e possam chegar num lugar melhor. Tem uma música do Asaf Borba que eu gosto muito. Presta atenção na letra, diz assim: quem vê de longe não sabe o que eu já vivi. Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe o caminho estreito no qual eu passei, para seguir as pegadas de Cristo, o rastro de quem me amou. Quem vem de longe não sabe o que eu já vivi. Quem vê de longe não sabe o quanto aprendi. Quem vê de longe não sabe o caminho que Deus me ajudou a trilhar, para deixar pegadas na areia, e assim outros pudessem passar. O chamado de Jesus, o discipulado de Jesus, é um chamado para que você possa levar outras pessoas a Cristo. Jesus chama você para que as pessoas possam olhar a tua vida, as pessoas possam olhar a tua história, possam olhar o legado que você deixou, possam olhar aquilo que você fez, e elas possam pisar exatamente nas tuas pegadas, e pisando nas tuas pegadas, as pessoas possam chegar a Cristo. A cruz que você carrega muitas vezes, a cruz que tem o teu nome, ela deixa marcas, assim como a cruz de Cristo deixou. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite.
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta atenção aqui, olhe para mim. O passaporte para a tua entrada no céu, o passaporte para você passar nos portões do paraíso celestial, não é uma carteirinha de membro da igreja, não é o teu envelope, né, de contribuição, mas entrarão aqueles que chegam com a sua cruz, que depositam ali naquele portão uma cruz com seu nome, e Jesus fala: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. Não tem como servir a Jesus, não tem como ser discípulo de Jesus, não tem como ser discípulo de um mestre que carregou a cruz, se nós não queremos carregar uma cruz. Nós temos dito não muitas vezes para o chamado de Jesus, nós temos dito não para uma cruz que tem o nosso nome. Nós não temos tempo para discipular, nós não temos tempo para a igreja, nós não temos tempo para a célula, nós não temos tempo para nada. Nós queremos viver uma vida só do bem-estar, que esteja voltada para nós, e até o Evangelho, nós queremos o Evangelho que seja voltado para nós. Não tem como ser discípulo de Jesus sem carregar uma cruz. Fique de pé. Eu queria orar por você, queria orar pela sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, talvez você pense: pastor, minha vida, eu não sei o que é esse negócio de cruz, eu não entendo nada disso, mas eu sinto que a minha vida não tem sentido nenhum, pastor. Talvez você entrou aqui hoje e fala assim: olha, minha vida não tem sentido nenhum, minha história, às vezes eu fico pensando sobre a minha história e falo: não sei para que eu vim nesse mundo. Às vezes você olha para você e se sente assim. E eu quero dizer para você nessa noite, que a coisa mais importante que você pode fazer pela sua vida, a coisa mais importante que você pode fazer pela sua história, pelo seu legado, é um dia você ouvir um chamado no seu nome, uma voz suave no seu ouvido, dizendo: ei, falando o seu nome, venha, venha após mim, venha após mim. E o primeiro passo é dizer: ei, Jesus, eu quero Jesus, eu quero carregar essa cruz, Pai, eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor seja o meu Salvador, e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tenha para mim, depois disso. Então o primeiro chamado de Jesus, é aquele chamado que tem o seu nome. Você está aí no banco, feche seus olhos agora. Às vezes você está aí agora falando: meu Deus, o que esse pastor está falando? Feche seus olhos, mantenha seus olhos fechados. Mantenha seus olhos fechados. Você está aí no banco aí, e quem sabe você ouve agora aquela voz doce de Jesus, a voz de Jesus, falando o seu nome, dizendo: ei, venha, eu morri por você naquela cruz, eu dei a minha vida para a tua salvação. Olha, irmãos, a maior certeza que eu tenho é que se minha história terminar amanhã, terminar depois, hoje, eu não sei quando vai ser, mas o Espírito Santo testifica todo dia ao meu coração que eu sou filho de Deus, a Bíblia diz. E eu tenho a convicção de que eu escolhi pela melhor opção. Eu escolhi pela melhor opção o dia que eu falei: Jesus, eu quero isso. E olha, a tua vida só vai ter sentido o dia que você se render a Jesus. A tua vida só vai ter sentido o dia que você falar: eu quero também, eu quero. Porque Jesus criou você para ser salvo. Jesus te criou para que você receba do Senhor aquilo que o Senhor tem para você. Quem sabe você tem buscado a satisfação da tua vida em uma série de lugares, e até hoje você não encontrou o sentido da tua vida. O chamado de Jesus é o chamado que tem o seu nome. E eu quero orar por você agora. Quero convidar você. Em primeiro lugar, eu quero convidar, talvez haja aqui uma pessoa que ainda não aceitou Jesus na sua vida, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o primeiro convite que eu quero fazer
É para você que não recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero dizer que a coisa mais importante que você possa fazer pela sua vida é pedir que o Senhor entre no seu coração. Receber a Jesus como Salvador da sua vida é a coisa mais importante que você pode fazer por você. E eu quero orar por você. Eu queria que você que quer receber Jesus como Salvador da sua vida nessa noite, você que está aí no banco, está ouvindo o seu nome ser chamado por Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que você dê só um sinal com a mão assim, e eu quero orar pela sua vida. Quem nessa noite quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Só dê um sinal com a mão. A igreja mantenha de olhos fechados, mantenha-se em espírito de adoração, vai intercedendo. Eu quero orar por você que quer receber hoje o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Dê um sinal com a sua mão. Jesus está falando o teu nome. O Senhor está falando ao seu ouvido, está falando o seu nome. Dê só um sinal com a sua mão, quero orar por você. E eu quero orar também por aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, que um dia já aceitaram ser discípulos de Jesus, mas que por algum motivo têm se recusado a carregar a cruz. Por algum motivo você tem falado, não, eu não tenho tempo para isso aí, eu não tenho condição, eu não quero. Eu quero orar por você também. Existe uma cruz que tem o teu nome, e você tem que carregar essa cruz para que pessoas que venham após você possam seguir o teu caminho. Talvez você já carregou essa cruz por um tempo, mas hoje você falou assim, não pastor, agora eu vou viver minha vida, vou cuidar das minhas coisas, vou fazer aquilo que está no meu coração, não quero esse negócio, não quero compromisso com o cristianismo, não quero nada disso aí. E eu quero orar por você. Queria que você viesse muito rápido aqui à frente, que nosso tempo já se esgotou. Muito rápido. Que você viesse aqui à frente, nós queremos orar. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Existe uma cruz, ela tem o teu nome. E o Senhor Jesus fala, ei, venha após mim, venha após mim. Deus te abençoe. Quero que você venha aqui à frente. Tem uma cruz. Eu quero que você imagine aqui, ó. Mantenha os olhos fechados, igreja. Eu quero que você imagine que aqui na frente tem várias cruzes. E algumas dessas cruzes, elas têm o teu nome. Está escrito o seu nome. É o seu nome que está escrito aqui.